Bom, então, continuando aqui com a nossa aula, ó, vou passar uma revisadinha aqui no que a gente precisou ver, né? É, a massa, isso aqui. Olha, João, como já tá hoje eu e você, se você quiser, a gente pode fazer aí alguma coisa mais específica para sua aplicação, né? Eu pensei eu tenho um conteúdo aqui, ó, que tá na ementa, que é essa parte aqui de schedule e tabelas, né? Que é aí onde a gente eh, entra para estudo de quantitativo, criar aqueles cenários, né? Como você é gerente de obras aí, é uma coisa que você está lidando diretamente, se quiser, a gente pode tratar disso aí. Até se você tiver alguma coisa específica que você queira saber, sabe? A gente pode desenrolar. O que é que você acha? Porque aí eu vou e já adianto esse assunto aqui de tabelas de quantitativos, né? E criando alguns eh, outras possibilidades aí que a gente pode ter para poder trabalhar, tá? Só consegui ouvir a parte, não entendi o que você falou, da parte da aplicação. O áudio tá cortando aí, me explica aí. Vou aumentar um pouquinho mais meu volume aqui para ver. Ei, som, deixa eu escutar seu áudio. Fala, Renato, fala tu. Mas eu vou falar aqui no áudio porque está tendo algum problema. Eu vi a parte que eu não entendi o que você falou. Não sei por que que não está cortando aí, me explica. Não sei por que que não está saindo o meu áudio aí para a galera. Mas eu vi você falando assim, a partir da sua aplicação e aí falando da gente ver as tabelas, ver quantitativo de material e tal. Entendeu? Ah, eu vou gravar um áudio aqui então no grupo também, ao mesmo tempo, né? Ó, como hoje só tem você e você já trabalha aí na parte de gerência, né? De gestão de obra, aí eu tenho um conteúdo aqui que é a parte de estudo de tabelas de quantitativos, né? E aí eu pensei em fazer alguma coisa isso voltado para uma necessidade que você tenha ou alguma coisa, né? A gente pode começar aqui tentando estudar quantitativo de alvenaria, de blocos, ou fazer outros estudos, né? Porque aí fica melhor, né? Eu gosto de trabalhar assim quando, né, a turma está participando. Bom, e também aproveitar que já dá para dar um recado para a turma, viu, turma? Não sei aí se é porque realmente um treinamento de 40 horas, ele chega um momento aí que fica bem. Deixa eu gravar aqui um áudio pra turma, né? Um treinamento de 40 horas fica meio puxadinho, né? Porque são 20 encontros de 2 horas. E aí quando chega na metade ali, o pessoal já não consegue acompanhar, aí a evasão é alta, mas é normal isso, tá? Uma coisa aí que eu já passo aí durante todo esse tempo que eu venho ministrando o curso. Aí depois o pessoal acompanha, depois de uns meses volta, tirando das dúvidas, tá? Mas aí, né, preciso de um feedback da turma aí, se vocês vão continuar, né, nesse encontro remoto, né, das terças e quintas, que nós temos ainda mais algumas horas aí pela frente e, e aí eu fico aguardando vocês participarem. Eu tô atrasando aqui a ementa para tentar construir junto com vocês, mas se for o caso, eu sigo, vou dando o conteúdo e aí depois vocês vão acompanhando a aula gravada, né? Assim, o ideal é que a gente participe junto porque a gente tem aquela troca, dúvida, né? E aí é até melhor. Até eu sinto mais prazer em dar aula assim com gente me acompanhando do que só gravando. Eu não gosto muito de gravar aula, não, né? Por isso que eu não aderi muito a esse negócio de aula gravada e vender ali aula gravada e Hotmart, essas coisas. Apesar de dar mais dinheiro, eu gosto de estar com a turma aqui construindo conhecimento junto.
Beleza, então, João, é o seguinte, a gente vai fazer um estudo aqui, é, com foco em quantificação, né? Vou resumir essa aula de hoje nisso aí. Bom, é o seguinte, tudo que a gente já coloca dentro do Revit, tá? Funciona de uma forma como se você estivesse alimentando um sistema, né? Você deve trabalhar aí com algum sistema aí na sua empresa, ou um Informacom, ou um SAP, ou não sei, né, qual é o que vocês trabalham, mas você tem lá, tudo que você faz vai alimentando, né, as notas fiscais, conta a pagar, pedido, enfim. E o arquivo já está lá assim, já, é o checkpoint 14. Aqui no Revit é a mesma coisa. Só que a diferença é que ao invés da gente alimentar as informações digitando, né, a gente alimenta modelando. Então, toda vez que você cria um modelo, toda vez que eu faço ali uma parede, essa informação já fica registrada em um banco de dados, né, que fica ali nos bastidores, no back-end do Revit, e assim também com qualquer software que atenda a demanda BIM. E aí o que a gente precisa fazer é só criar uma forma de trazer ele para ser visto, entendeu? É só uma forma para ele ser visto, para a gente acessar ele. E aí é mais ou menos isso que eu vou mostrar, como a gente fazer hoje, algumas formas diferentes que a gente pode fazer, tá? E aí a gente vai começar fazendo esse estudo aí com as paredes, certo? Bom, a gente vai acessar ali o momento. Rapidinho. Então, a gente vai acessar, né, ali a aba vista, ó, tá? E aí dentro da aba vista a gente vai ter todo o recurso, né, inicial, tá? Que tem outras formas também da gente acessar essas informações através de tabelas, né? Aqui, ó, vista tabelas, tá? E aqui a gente tem várias tabelas que a gente pode trabalhar, certo? A que a gente vai trabalhar primeiro vai ser essa tabela aqui, chamada tabela de quantidades. Pronto, tabelas de quantidades. Aí é importante a gente entender como é que ele funciona aqui, né? As informações. Então, olha só. Cada informação que fica aqui dentro da aba categorias, né? A gente tem o nome, né, dos elementos que nós queremos. Pronto, desculpa aí, turma. O pessoal aqui em casa não sabia que estava dando aula e tá aqui me chamando, né? Deixa eu mandar aqui o negócio para vocês.
É, Bom, tá. Nessa janela aqui que tem o nome de categorias, certo? A gente vai buscar, né, a categoria que a gente quer fazer uma investigação lá, né? Não só de quantidades, mas de qualquer informação que tenha a respeito daquela categoria. Então eu vou arrastar aqui, ó, até encontrar uma categoria chamada paredes. Tá aqui, ó, paredes. Aí se você observar, tem mais um subconjunto aqui, né? Chamado molduras de paredes, que a gente vai ver isso lá na frente depois. Então, uma vez que a gente fez isso aqui, certo? A gente vai dar um OK. E aí vem agora uma janela, tá? Que essa janela tem essas abas aqui, tá? Que a gente vai configurar para encontrar a forma que a gente quer que a parede puxe, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Tabela quantidade, paredes, é, paredes, ok. Pronto. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que ver é que informação eu quero pegar dessa parede, ó. Então, tudo que tem aqui nesse campos disponíveis são informações que já estão ali, tá? É, disponíveis para a gente poder trazer ou também alimentar, né? Se você observar, para cada parede existem 62 itens, né? 62 informações que a gente pode trazer dessa parede. Eu vou inicialmente trazer todas, né? E vou dar um OK, só para a gente ver o resultado. Tá vendo, ó? Então tá aqui, ó. Para cada parede ali que a gente construiu no Revit, tá, né? Essa linha, cada linha dessa representa uma parede, né? Cada parede que a gente fez tá ali representada. E aí tem as informações de cada parede, ó. Aqui é um índice de absorção, a altura dessa parede, e tem vários outros campos que estão vazios porque não foram alimentados, né? Alguns campos são alimentados automaticamente, como esse aqui, ó, o comprimento, a quantidade, né? Como cada um individual tem uma, né? O custo, tá vendo? Vários campos aqui que estão vazios, tá? Que inclusive a gente pode depois criar campos próprios, não? A largura, e aqui tem vários outros campos, olha só, né? É como se fosse um Excel mesmo aí, né? Você tem como fazer uma rastreabilidade aí de todas as paredes, ó. A área e por aí vai, tá? Então, é, eu vou colocar aqui, né? Somente os campos que me interessam. Então, eu vou sair excluindo aqui, ó. Clico aqui no título do campo, né? Como se fosse no Excel mesmo. E aqui clico em excluir, ó. Tá vendo? Ou então só, né? Selecionar aqui, ó. Eu vou colocar só o que me interessa. Ó, então, nome de família, nome de tipo, fase criada, eu vou sair apagando tudo. Eu não quero isso aqui, não. Largura inferior, tá? Campos que não me interessam estão aqui, ó. Aqui eu tenho restrição da base, interessante se você quiser, né, agrupar as paredes de acordo com o nível dela, ó. Aqui o tipo da parede, o nome dela, né? Tá aqui. Todas são de 13. Eu vou excluir e vou deixar aqui, ó. Tem um volume ali também, né? Então, vou deixar esses aqui, ó.
Estão aqui, tá vendo? Então, todas as paredes já estão aqui. Aí, agora, vem o interessante que é a forma que a gente tem para organizar as informações, tá? Eu vou clicar aqui na janela de propriedades, aqui onde tem campos, ó, tá? E vou dar uma organizada aqui. Eu vou colocar esses campos aqui numa ordem que fica melhor para mim. Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó, a restrição da base, a largura, altura desconectada, comprimento, área e volume, para ficar nessa ordem, tá aqui. E aqui agora é muito parecido com o Excel, né? O que a gente vai fazer. Eu vou primeiro classificar e agrupar, tá? Então, eu vou pedir para ele classificar minhas paredes de acordo com a restrição da base, né? E vou pedir para colocar uma linha em branco toda vez que tiver uma mudança. Quando der um OK, então, vê que, né, a minha tabela ela se dividiu aqui em três grupos. Então, essas paredes que estão aqui na primeira parte são as paredes que começam no térreo. Aqui as paredes que começam na laje um e as paredes que começam na laje 2. Vou fazer aqui um negócio que é o seguinte. Quando a gente é, seleciona aqui as paredes, ó, seleciona todas elas, tá vendo? Elas destacam, ficam destacadas lá no 3D, tá vendo? Então, agora seleciona as paredes aqui da laje um, né? E as paredes aqui da laje 2, tá vendo? Então lá. Vou voltar lá pro térreo. Vou apagar aquelas paredes ali que não me interessam, porque foram paredes aqui que eu usei para fazer um exemplo, né? Esse aqui também já tá lá no outro checkpoint. Então deixa eu salvar logo esse arquivo como checkpoint 15. E eu volto aqui para a tabela. Pronto, tá aqui. Aí, né, a gente é, vê as informações que nós queremos, né, trabalhar aqui, tá? Bom, para a gente poder ter um quantitativo, por exemplo, de consumo de bloco, a gente usa muito a área, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, onde tem classificar, agrupar, eu vou pedir para ele colocar no rodapé um total, ó, cliquei aqui rodapé, colocar aqui somente totais, certo? Aqui dentro de classificar e agrupar, né? E aí, lá em formatação, eu vou clicar nos campos que eu quero que ele me dê total. Eu vou colocar aqui só em área mesmo, ó. Ah, eu vou botar em volume, vai. Aí aqui em área, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui onde tem nenhum cálculo e eu vou pedir para ele e daqui calcular os totais. Vou dar um OK. E aí observe que ele já me deu ali, ó, a quantidade de área para cada grupo de parede. Eu vou pedir também para ele me dar um total lá no final. Lá em classificar grupal, eu vou botar aqui, ó, total geral. Somente totais. E aí ele me dá um total ali, ó, 242, né, ponto 21 metros quadrados. Pronto. Olha só. Geralmente, a depender do bloco, né? Se for um bloco daquele de cimento, né? O consumo dele vai 12 blocos por metro quadrado, mais ou menos, né? Então, eu vou
criar aqui pro Revit uma regra para ele poder é, calcular isso para mim, tá? Fazer um campo calculado para mim, para eu ter ideia ali do consumo de bloco. Então, lá em Campos, né, eu vou criar um campo, ó, e esse campo eu vou chamar consumo bloco. E aí esse blanco vai ser o quê? Vai ser, vou pegar a fórmula aqui, ó, vai ser a área vezes 12, tá? Vou dar um OK e observe que ele já me deu ali, ó, né, a informação do campo. Estão vendo que ele tá ali com a quantidade de casas decimais um pouco desconfigurada, a gente vai dar uma configurada aqui nele também, né? Deixa eu pegar aqui lá em formatação, ó, consumo bloco, e a gente vem aqui formato do campo, tá vendo? Vou pegar aqui os agrupamentos de dígitos, fixo, duas casas decimais. Pronto. Na verdade, eu vou botar zero casa decimal, né? Que a gente não tem como usar meio bloco. Bota zero casas decimais. Pronto, tá ali. E aí, vamos colocar também para esse campo, calcular o total. Ó, então, nossa casa, do jeito que tá aí hoje aí, com um bloco desse de consumo de 12 blocos por metro quadrado, tá pedindo, né, 2.906 blocos para fazer essa casa, né? Se você observar, separando aqui, ó, pro térreo, para laje um e laje 2. A gente pode também simplificar na exibição dessa tabela, desabilitando aqui, itemizar em cada instância. E aí ele vai ficar assim, né? Esses campos aqui eu vou ocultar também, ou melhor, eu vou apagar eles, que eu não quero eles aqui. Tirar o volume também, ó, e tá aí, né? É, posso tirar aqui também esse rodapé, já que eu sumei tudo. Então ficou assim, tá vendo? Tá aí, ó. Total de parede. E a tabela tá pronta, entendeu? Então, assim, qualquer parede que você for adicionando ou for removendo, né, ele vai já alterando essa tabela, atualizando ela aí automaticamente. Então, a gente pode ter várias tabelas aí, né, e deixar pronta dentro do arquivo do template que você pegar esse arquivo aqui e começar a fazer um projeto nela, utilizando essas paredes, essa tabela já vai ficar sendo alimentada automaticamente. Beleza? Bom, você vê que é rapidinho, né? Não tem muito, né, o que fazer assim nessa situação. Aí depois, né, vamos supor, dá para você amadurecer ao ponto de você criar uma forma de vincular essa informação diretamente com o seu sistema de orçamento. Então, o que você vai jogando aqui no Revit, ele já vai alimentando lá, né, o seu sistema de orçamento, ou seja, já dá rastreabilidade. Aí são os processos de amadurecimento que vai ter lá, né? Deixa eu escutar o áudio que você me mandou aqui, João. É, pronto. Ô, João, você fez uma pergunta ótima. Eu vou botar até aqui no microfone, ó. Existe uma forma de você modular o bloco para poder você compor cada bloco nas paredes, no caso. Entendeu? E aí você saber a quantidade exata, porque você tem questão também de bloco e meio bloco, né?
Ó, tem, inclusive, é um trabalho que eu já fiz, já tem até alguns anos. Eu fiz um trabalho desse, cara, para empreendimentos que pediram bloco, aquele bloco estrutural, né? E como o bloco estrutural ele não corta, tem que ser tudo certinho, você tem que fazer um estudo com os vãos dos ambientes, é brincar de Lego, né? Eu fiz um trabalho desse, deixa eu ver, aqui, ó, vou te mostrar. Eu fiz um trabalho desse e vai responder exatamente a sua pergunta, né? Vou te mostrar que foi um empreendimento lá da Marinho, em que eu fiz toda a paginação do bloco, e a gente teve que fazer uma prancha para cada parede, né? E aí tendo quantitativo por parede, quantitativo por o total, quantidade de cada bloco, né? Tudo, rapaz, é um trabalho legal, viu? Parece que tá brincando de Lego. E era realmente montando bloco por bloco ali, né? E aí já foi um trabalho que precisou ser feito com um nível de detalhamento bastante alto, assim, sabe? Deixa ele atualizar aqui, porque tá numa versão mais antiga, mas dá para lhe mostrar. Deixa ele abrir aqui, porque é bem, esse arquivo é bem pesadinho mesmo. Aí, ó. Então, aqui já foi desse jeito, ó. É, aqui foi feito bloquinho por bloco. Cada bloco, aqui, tá vendo? Aqui foi feito assim, né? Foi feito um estudo, já também compatibilizado ali com as instalações. Né? Aqui, por exemplo, na cozinha, né? Como a gente pediu o fabricante. Alguns blocos o fabricante já fazia, né? Que era esse daqui, que é o bloco de botar as caixinhas elétricas. A gente pediu para ele fazer esse aqui, que é um bloco, né? Que tem uma forma que já é cruz para passar as conexões. E aí era só, no caso, a equipe de produção seguir as pranchas. Ó. Aqui, por exemplo, tem 27 pranchas, tá vendo? Cada prancha dessa é com o mapa aí direitinho. Aqui é a prancha da primeira fiada, né? Então, a quantidade de blocos que ele está usando na primeira fiada, aqui na segunda fiada também. Fiz até a terceira fiada, assim, de planta baixa. Aí depois vem as vistas das paredes, de cada parede, tá vendo aí, ó? Bem colocado, ó. E aí a quantidade de bloco que tem aí né? E tá aí os blocos com as dimensões e tal. É um trabalho legal que eu gosto de fazer. Tá vendo? Aqui a gente já deixando o espaço aqui do vão, né? O vão exato da esquadria e o espaço também que tem. Aí tá marcado aqui. Esses de vermelho são cintas. Esses aqui são os blocos que vão receber as caixinhas elétricas. Então, assim, dá para fazer, né? Vai muito do
da necessidade e do objetivo que se quer atingir, sabe? É isso, eu acho o Revit muito flexível, né? Ele é muito flexível, assim, para esse tipo de trabalho. Dá pra gente fazer o que quiser nele. Bom, é, João, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui seu áudio. Renato, aí no caso, então, Renato, você criou uma família para os blocos. E esse quantitativo aí já foi o programa que te deu? Já foi o Revit? Isso, João, responde sua pergunta, isso é. A gente cria os blocos, né? Se você observar, eu vou ter aqui, onde tenho aqui tabelas, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui uma tabela para cada parede, né? Parede um, parede 2, nome. Aí ele me dá aqui o tipo de bloco, né? 11,5 por 19 por 4, 11,5 por 19 por 19, por aí. Aí me dá a quantidade. E tem aqui também o final, né? Vai ter uma quantidade total aqui em algum lugar aqui, a quantidade total aqui, ó. 3.721 blocos. E aí o incorporador faz o pedido, ele pede lá os blocos no palletzinho para cada unidade e dá essa quantidade lá para a equipe de levante trabalhar, entendeu? Então, se o cara perder ou quebrar um bloco, a responsabilidade é dele. E aí o interessante é que bloco na obra virou ouro, porque, né, quem perdia um bloco, quem quebrava um bloco, aí os outros que conseguiam dar um jeito de sobrar, não sei como é que eles faziam isso, mas o pessoal, o bloco virou moeda de troca dentro do canteiro de obra, porque começou a ter valor, né? Claro, assim, no primeiro momento, é, é, que leva o processo de amadurecimento, o incorporador não foi tão rígido assim, né? Porque tem o tempo de expertise, de aprender, de implantar. Mas depois o pessoal foi ficando mais criterioso e aí dava a quantidade de bloco lá mesmo e com a tolerância mínima para a pessoa poder perder o bloco, sabe? Não tinha como ele sair perdendo bloco, não. Então isso é uma das aplicações, né? Dentro de várias outras aí que podem ser feitas. O que mais? O que mais que a gente consegue desenrolar aí? Hoje eu quero tirar dúvida. Eu não tô me sentindo muito confortável de avançar conteúdo, que eu não sei se a turma está acompanhando, o pessoal não está vendo as aulas, sabe? Mas assim, eu vou, é, eu vou dar essa tolerância dessa semana aí, que eu acho que tem São Pedro ainda, né? Mas depois eu vou tocar o pau, vou seguir conteúdo mesmo, tá? Vamos ver, João. Renato, é isso que eu te dizer. Aí, para não prejudicar os outros aí, se você não quiser avançar, quiser dar uma parada por aí, fica tranquilo, viu? Eu vou fazer Você isso. por um tempinho aqui por isso que mandei parte. Aí eu queria que você me mostrasse só como é que. Bom, João, IFC, cara. IFC é um tipo de formato, né, que na verdade não é só um formato de arquivo. Ele é como se fosse um conjunto de configurações e informações que você define para você encaminhar, tá? É, isso para outros profissionais, tá? Bom, é um assunto um assunto pouco extenso, mas assim,
Existem várias formas. A primeira coisa, você tem que ver qual é a finalidade, né? Como, primeira coisa, você tem que ter um padrão é, do que você quer que venha nesse FC e como ele deve ser enviado. Então, esse protocolo tem que ser bem atendido. E qual a finalidade dele? Então, por exemplo, uma finalidade muito básica. O pessoal desenvolveu o projeto estrutural em qualquer software e aí fez o modelo e exportou o IFC para você jogar em cima da sua arquitetura para você ver compatibilidade, né? Beleza, isso é uma aplicação simples. Outras aplicações, né? Cada modelo lhe dá das instalações complementares, né? Só que aí já tem outras que é você colocando dados, colocando informações, né? Especificação de materiais, a especificação de acabamentos. Então, essa troca de informação ela é feita dentro do arquivo FC. Então, né, essa troca aí tem que ser constante durante o processo de desenvolvimento dos projetos. Então, é uma coisa que você se constrói durante o processo, não no final, sabe? Eu posso mostrar isso depois, numa outra aula, né, abrindo um outro software, tá? Ou até mesmo esse mesmo que você recebeu aí, se quiser, a gente pode ver. Eu abro ele, estudo para a gente poder eu te mostrar analisando ele. Não é interessante trabalhar ali no Navisworks ou no Solibri ou qualquer outro arquivo que trabalha com isso. Mas é um assunto interessante que a gente pode trabalhar aqui na aula. Então, João, eu vou encerrar a aula, só ficou eu e você, né? E aí fica mais um assunto concluído. E aí eu vou dar uma intensificada aí na turma para na quinta a gente trabalhar todo mundo junto. Que aí desenvolve mais, beleza? Então é isso aí, amigo. Obrigado aí pela presença, pela participação, viu? Eu vou encerrar aqui e aí vou subir já essas aulas lá, tá bom? Fica com Deus, boa noite, até breve.